moçada, eu sou o professor Evandro, estamos aqui no canal para desenvolver aí o tema agora fonética, ok? Essa parte da fonética, então, eu vou tratar basicamente sobre acentuação gráfica. Por que acentuação gráfica? Todo mundo sabe que essa parte da acentuação gráfica, ela não estava vindo como obrigatória nos concursos, por quê? Porque ainda se tinha a ideia de usar a regra antiga e usar a regra nova. Só que agora, a partir de 2016, só existe a regra nova, só haverá a regra nova. Então, isso vai cair no teu concurso. Por isso, nós aqui então vamos desenvolver uma aulinha sobre esse assunto, ok? Então, se você gostar, já sabe, né? Compartilhe aí o nosso vídeo, dá aquele joinha bacana, inscreva-se no canal, coloque sempre suas dúvidas, aquilo que você achou bom ou não, e aquilo que você gostaria que a gente pudesse responder para você, ok? Então, espero que seja uma aula agradável, vem com a gente, vamos lá, porque aluno que fica parado não obtém sucesso. Grande abraço! Vamos lá então, moçadinha, bom dia, vamos aí começar o nosso estudo, estudo referente aí à fonética, como vocês podem observar, porém um assunto específico que é a parte de acentuação gráfica. Então eu vou fazer alguns estudos, tá, em relação à fonética, vamos passar pelo tema aí fonética, cada assunto relacionado a ele, mas eu vou centrar, né, alguns pontos que mudaram na nova ortografia, ok? Ou seja, nas novas regras ortográficas, aquilo que mudou em relação às novas regras ortográficas. E vou começar falando sobre acentuação gráfica. Vamos discutir aquilo que não mudou e aquilo que mudou em relação à acentuação gráfica, ok? Com isso, eu espero que a gente possa aí, tirar esse trauma aí das novas regras ortográficas, daquilo que mudou e fazer uma boa prova, beleza? Vamos junto lá resolver isso aí então, moçada. Bom, vou lançar a mão aqui da parte de acentuação gráfica. Então nós vamos trabalhar especificamente esse assunto. Vamos ver primeiramente aqui, ó, o que não mudou, tá ok? Então vamos lá para o que é básico. Olha lá. Ó. Bom, a gente sabe que quando a gente começa a trabalhar aí com a fonética, nós podemos dividir as palavras quanto ao número de sílabas e podemos dividir as palavras também quanto à posição da sílaba tônica. No nosso caso aqui, para acentuação gráfica, eu preciso identificar primeiro a posição da sílaba tônica e depois verificar se ela merece ou não um acento, ok? Um acento agudo, um acento circunflexo, mas quem vai dizer isso é a regra de acentuação gráfica. Bom, o que não mudou, que eu chamo de básico? Isso era cobrado na regra antiga e passou também na regra nova, né? Ou seja, nada mudou. Como agora, 2016, só vai valer a regra nova, vamos ver aí o que a gente pode utilizar. Então, primeira ideia, moçada, monossílabo tônico, tá? Bom, primeiro, se é monossílabo é porque eu tenho uma sílaba só. E como é que eu consigo identificar que eu tenho, né, a quantidade de sílabas de uma palavra? Basta contar o número de vogais dessa palavra. Tá? Então, no nosso caso aqui, eu tenho sempre uma única vogal formando uma única sílaba. Agora, todo monossílabo é tônico? Não. Nós temos monossílabos tônicos e temos monossílabos átonos. Os tônicos são aqueles que têm uma pronúncia mais forte, né? A gente costuma dizer que ele não se apoia no vocábulo vizinho. Pô, como é que funciona isso aí? Que ideia é essa de se apoiar em vocábulo vizinho? Então, encerra comigo aqui e vamos dar uma olhada rapidinho, tá? Então, vou só lançar a mão aqui. Preste atenção no que eu quero passar para você. Então, vamos supor que eu tenho o seguinte, ó, seguinte oração, ó, Deus, vou mudar a corzinha aqui para ficar legal, que é nosso Pai, nos salvará. Beleza? Deus, que é nosso Pai, nos salvará. Então vamos prestar atenção nessa oração aí. Ó. Quando eu pronuncio essa oração, ó, Deus, que é nosso Pai, nos salvará, a gente consegue identificar quem são os monossílabos,
né, de sílabos e por aí vai. Porém, ninguém lê dessa maneira, né? Deus que é nosso. Você lê normalmente, ó, Deus que é nosso Pai, nos salvará. Então você, quando pronuncia, parece que quando você passa por esse pedaço, a impressão que dá é que a palavra é essa aqui, ó, que é. A impressão que dá é que ela é uma palavra só. Mas veja, eu tenho aqui, ó, um monossílabo tônico, que é um verbo, olha o acento agudo nele aqui, e tem este outro monossílabo aqui, que é um pronome, nesse caso um pronome relativo, ele se apoia no vocábulo vizinho. Então dá a impressão de que ele faz parte do próximo vocábulo. Então, Deus que é. Isso faz com que este monossílabo ele seja classificado como átono. Tá? Então, esse monossílabo, que é o nosso pronome relativo que, neste exemplo, ele é tido como um monossílabo átono, aquele que se apoia no vocábulo vizinho. E o vocábulo vizinho, no nosso caso aqui, está sendo um outro monossílabo, só que monossílabo tônico, que é um verbo. A mesma coisa está acontecendo com esse camarada aqui. Ó. Quando você lê esta parte, parece que está escrito assim, ó, nos salvará. Parece uma palavra só. Tá? Ou seja, esse monossílabo átono ele está encontrando um apoio no vocábulo vizinho. Veja que eu passei aqui, ó, por um outro monossílabo, ó, pai, que é um substantivo também, né? Assim como Deus, que é um substantivo também. Então, veja, eu não consigo separar Deus, né, filho? Você não vai separar Deus da sua vida em hipótese alguma. Então, eu não consigo falar Deus. Então, é Deus. Então, isso aqui é um monossílabo e ele é tônico, ele tem independência fonética. Assim como o pai, que é um substantivo também, ele tem independência fonética. Legal? Bacana? Então, aqui você consegue distinguir quem é o monossílabo átono e quem é o monossílabo tônico. No nosso exemplo aí, então, ó, nós temos átonos. Quem são eles? O que você está vendo lá? E o nos. Veja que aqui está escrito nos e não nós, hein? E monossílabos tônicos. Tem independência fonética, né? São aqueles que não necessitam do vocábulo vizinho. No nosso caso, substantivos, né? Deus, para nós aqui, Pai. Tá? São os nossos monossílabos. E tem mais ainda, desculpa, né? Tem mais ainda o verbinho aqui, ó. O verbo ser conjugado é. Ok? Então, esses elementos aí, para nós, são classificados como monossílabos átonos, que e nos, e monossílabos tônicos, Deus, Pai, e o verbo ser conjugado é como está ali. Legal? Bacana? Então, vamos voltar lá para o nosso estudo, legal? Moçada, voltando aqui então, o que a gente consegue identificar? Primeira regra de acentuação que a gente chamou aí de acentuação básica, né? Monossílabo tônico. Então, acentuam-se todos os monossílabos tônicos terminados em vogais, tá? Na verdade, não posso entender assim como vogais, né? Porque senão entraria aqui também o I e o U, tá? Então, terminados em A, terminados em E e terminados em O, seguido não de S. Então, eu tenho lá, ó, pá, fé, jó, pós. Então, são monossílabos tônicos, porque tem dependência fonética, e são terminados por A, E ou O. Tá? Por causa disso, esses monossílabos eles têm que ser acentuados. Pois a oxítona. Então, nós também acentuamos todas as palavras oxítonas, o que configura para nós que eu tenho uma palavra oxítona. O que configura para nós termos uma palavra oxítona é o fato da última sílaba. Então, eu tenho pelo menos uma palavra de sílaba, né? E a última sílaba dessa palavra, ela é tônica, tá ok? Eu posso ter uma trissílaba, né? Posso ter uma polissílaba, mas o fato é que a última sílaba dessa palavra, ela tem que ser tônica. Então, todas as oxítonas terminadas em A, E e O seguido ou não de S, mais EM, ENS, todas essas serão sempre acentuadas. Aí eu tenho cipó, ralés, sofás, vintém, parabéns, tá ok? Então observe ali que a terminação dessas palavras possui a sua vogal tônica, né? Ok? E por causa disso, na verdade, sua sílaba tônica, né? E por causa disso, terminada em A, em E, em O ou EM, ENS, ela recebe um acento. Depois nós temos as paroxítonas, o que configura para a gente uma paroxítona? Uma palavra cuja
penúltima sílaba é a tônica. Então, novamente, o mínimo que eu posso ter aqui de uma palavra é uma dissílaba. Posso ter uma trissílaba, uma polissílaba, para que aí, então, eu configure que quem é a sílaba tônica é a penúltima sílaba. E aí eu tenho essa situação, né? Terminadas em L, N, o M, e tenho que gravar essas terminações. Mas a gente tem um macetezinho que eu utilizo aqui, que é o seguinte, ó. Imagine que você tenha isso aqui, ó. Niris, lunxus, ão, an, ditongo, ps, ps, ps. Ok? O que isso significa para nós? Vamos lá, que agora a gente consegue determinar isso aqui. Então, toda paroxítona. O que é paroxítona mesmo? Veja, eu tenho posições da minha sílaba tônica e a paroxítona, a sílaba tônica está aqui, ó, na penúltima sílaba. Essa vai ser a tônica, né? Ok? Essa vai ser a sílaba tônica, beleza. Agora, olha só. Toda paroxítona terminada em N, terminada em I, terminada em R, terminada em IS, ok? Terminada em L, terminada em UM e o plural UNS, terminada em X, terminada em US, ok? Terminada em ão, an, qualquer ditongo. Algumas gramáticas dizem aí que esse ditongo tem que ser um ditongo crescente, né, na última sílaba, e terminada por PS, que é o ps, ps. Então, se você tiver esta sequência, que fica fácil de você gravar, né, a gente diz aí que você tem a presença da deusa grega, né, a deusa grega, deusa grega das paroxítonas. Veja, não fui eu que inventei isso aqui, né? Isso aqui vem do professor Pasquale e eu estou utilizando porque achei interessante, tá? Então, a deusa grega das paroxítonas, Niris, Lunxus, Ão, Ditongo, Ps, Ps. Isso significa que toda paroxítona que tiver uma dessas terminações, ela merecerá para você um acento. Legal? Bacana? Então, vamos voltar lá então, moçada. Vamos voltar aqui para o nosso estudo. Legal, bacana. Voltando para o nosso estudo aí, então, nós temos aqui alguns exemplos dessas paroxítonas, né? Olha lá, ó. Vamos voltar já mais um pouquinho. Aí, ó. Águam, fácil, caráter, ok? Órfão, jóqueis. Então, são todas paroxítonas que merecem acento porque tem uma daquelas terminações. E depois nós temos as proparoxítonas, né? Toda proparoxítona, ela é o quê? Ela é acentuada, ok? E o que configura para nós que nós temos uma proparoxítona? É que a antepenúltima sílaba é a sua sílaba tônica. Então, a gente tem aqui como sílaba tônica a antepenúltima. Então, eu tenho aqui, ó, esse é minha sílaba tônica, essa é minha sílaba tônica e essa é minha sílaba tônica. Independente da terminação agora que a palavra possa ter, como a sílaba tônica ela se encontra na antepenúltima, ela é chamada de proparoxítona. E aí a gente leva aquela máxima do nosso português, né? Aqui é o lugar que com certeza eu consigo dizer sempre. Então, sempre que você vir uma proparoxítona, saiba que ela será acentuada. Então, sempre, toda proparoxítona, ela é acentuada, ok? E aí, a gente então acabou de passar aí pelas partes que eu chamo, né, de básicas da acentuação gráfica, aquilo que não mudou nem na regra antiga, nem na regra nova. Legal? Próxima ideia, então, eu vou trabalhar agora com aquilo que possivelmente tenha mudado. Espero que você tenha gostado por enquanto e vamos esperar o próximo vídeo aí para as próximas regras de acentuação gráfica, meu querido aluno, ok? E lembre-se daquele nosso querido lema, né? Aluno que fica parado não obtém sucesso, ok? Grande abraço, beijo no coração, a gente se vê na próxima aula aí. E aí, moçadinha, gostaram do vídeo? Espero que vocês tenham aí curtido, e se não curtiu, curte aí na nossa página, legal? Bacana? Brincadeira, né? Espero que você tenha gostado dessa primeira parte aí da nossa análise, né, em relação à acentuação gráfica, ou seja, aquilo que mudou ou não mudou na nova regra ortográfica, ok?
Bom, nós começamos então com o que nós chamamos de básico, tá? Daqui para frente vão sair novas aulas, lógico, né? E agora com aquilo que mudou. Então a gente vai ver o que mudou em relação à regra do hiato, que foi uma mudança. A gente vai ver em relação aos verbos crer, dar, ler e ver, que é o famoso cred leve ou creder e ver, isso mudou também. Aquele grupinho o de voo, enjoo, magou também mudou. Trema, né, que já não se usa mais o acento, né, esse tremazinho, que é em cima do grupo GU e QU, quando o U é pronunciado hiátono, assim como perdeu também o acento agudo em cima desse QU e GU, quando ele é pronunciado e tônico, ok? E a parte de acento diferencial. Então, nós vamos fazer um passo a passo para não ficar uma aula muito longa, então eu vou, em cada tópico desse daí, colocar as especificações daquilo que mudou, que é aquilo que vai ser cobrado na nova regra, ok? E lembrando, né, moçada, se você gostou, né, bota um joinha aí pra gente, compartilha aí no Facebook, inscreva-se no canal, a gente está aqui para te ajudar, ok? Então vamos lá, vamos correr, porque aluno que fica parado não obtém sucesso.